Olá, pessoal, doutora Elaine Pimentel aqui, trazendo para vocês mais um conteúdo pelo MOI. A Academia MOI é a academia que apresenta medicina e a odontologia integrativas, duas especialidades unidas para servir melhor a você que é um profissional da área da saúde querendo realmente levar para o seu paciente maior qualidade no tratamento. Eu vou compartilhar a tela. Nós hoje vamos falar sobre o açúcar especialmente, mas nós temos um título muito legal, muito bonitinho, que é Feitos para Viciar. Imagina que não só o açúcar, mas também outros sobre os quais, né, outras substâncias sobre as quais nós já falamos aqui. Também eu vou dar uma passadinha de leve para que a gente possa entender o que que é o comprometimento de cada um desses e como que nós podemos ajudar os nossos pacientes a se liberarem dos vícios. Isso que é o desafio. Esse, sim, é um grande desafio. Eu estive agora há pouco atendendo uma paciente e ela tem ido muito bem, é uma paciente de longa data comigo. A gente tem feito um grande trabalho dentro da medicina integrativa para ela. E hoje foi o dia de eu pedir a ela para tirar o pouco glúten que ela usa, a pouca quantidade de glúten que ela usa no dia a dia dela. E ela disse: Não, não, não faça isso comigo. E realmente eu sei que não é fácil convencer os nossos pacientes de que eles precisam fazer uma mudança de hábito. E aí, esse conteúdo foi o que me ajudou a conversar com ela e a mostrar o quanto ela estava sendo resistente e o quanto o organismo dela está precisando dessa chance, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos então discorrer sobre esse tema delicioso, que é o vício promovido por substâncias como o açúcar, a casomorfina e também a gliadorfina, ok? Muito bem, pessoal. Então, sou a doutora Elaine Pimentel, junto com a doutora Giliana Olinsky, criamos o método MOI, a Academia MOI, e hoje o tema é Feitos para Viciar. O que que foi feito para viciar e quais são os mecanismos que ocorrem internamente que tornam o vício quimicamente impossível de ser descondicionado, vamos dizer assim. Quando nós temos uma química mais forte, é muito complicado nós falarmos para o nosso paciente fazer diferente daquilo. Então, temos que ter muitos argumentos e muitas propostas para ajudá-los a vencer esse caminho, não é? Então, como vocês sabem, o MOI é a junção da medicina e da odontologia para uma visão mais ampliada do ser, juntando a boca, que é o aparelho dentário, com o corpo, que é essa totalidade maravilhosa que é o ser humano. E nós adotamos o método dos 6 P's, que está aqui descrito para que você possa aproveitar e entender como que nós podemos facilitar a vida de saúde do nosso paciente. Eu sou mentora em saúde, sou palestrante na área médica e a doutora Juliana está comigo, então, como mentora em odontologia biológica e também integrativa. Vamos lá. Essa foto parece um dia de festa. Ela lembra muito um momento de comemoração. É difícil na nossa cultura, e não só na nossa cultura, eu me lembro também das festas de aniversário na Índia. Também eles adoram um bolo de festa, um bolo confeitado. E esses são os maiores viciantes do planeta. Então, o açúcar, dessa forma, pelo mecanismo da recompensa, a gliadorfina e a casomorfina também ocupam receptores opioides, como nós já estudamos em outra aula, e se você está por aqui agora e não percebeu, dá uma chegadinha nos outros vídeos que a gente já elaborou para vocês. Vocês vão poder aproveitar mais desse conteúdo. O foco hoje vai ser o açúcar e nós vamos também falar do vício. Então, o que que é que nós chamamos de vício e como é que ele está estabelecido no nosso cérebro como um sistema de recompensa? Isso vai ajudar a gente a entender por que que nós temos uma dependência do açúcar. Às vezes nós pegamos, abrimos uma caixa de bombom e pegamos um e falamos, ok, um bombom tá tranquilo. E dali a pouco você vai comendo desmedidamente e um atrás do outro. E na próxima refeição você quer de novo um doce e vai pedir por esse doce e vai de novo entrar naquele ciclo e nós vamos conversar um pouco aqui sobre isso agora, ok? Eu falo de você porque você sabe que o que acontece com você também acontece lá com o seu paciente. E entender tudo isso vai facilitar demais essa ajuda no sentido de convencê-lo, ou talvez de educá-lo, melhor dizendo, para a mudança de hábito. Então vamos lá. Um experimento de James Oates
foi o caminho de revelação desse sistema de recompensa cerebral. Imagina vocês, que ele foi fazer um experimento para estudar o estado de alerta nos ratos. E ele, por engano, colocou os eletrodos, não na área que ele estava pesquisando exatamente, mas na área do sistema límbico, que é o sistema, a parte emocional do nosso cérebro, né? Que desvenda, que mostra, que revela as nossas emoções. E esses eletrodos, eles eram unidos através de arames e uma alavanca. E essa alavanca, essa engrenagem, vamos dizer assim, permitia que o animalzinho fosse treinado a acionar esse mecanismo sempre que ele quisesse. Se ele tivesse vontade, ele acionava aquele mecanismo uma ou outra vez. O que aconteceu nesse experimento é que o roedor passou a acessar o dispositivo de forma frenética, como se por uma satisfação vinda de uma estimulação cerebral resultante. Olha que interessante. Ali, Oates descobre essas áreas cerebrais responsáveis pelo que nós chamamos de sensação de recompensa. O prazer que o animal obtinha era tanto que ele não sentia nem fome, nem percebia os estímulos dolorosos também, e o processo se mantinha indefinidamente até que ele chegasse a um estado de exaustão. E aí ele se sentia realmente vencido. Mas aqui mostrando o quanto que esse sistema de recompensa favorece o instinto, no caso do animal, a se manter em constante movimento naquele sentido, daquilo que o agrada, daquilo que o satisfaz. E assim a dependência química. Então, esse é o mecanismo que explica a dependência química em humanos. Essa sensação de recompensa, ela está ligada a um complexo sistema em cascata, que eu vou explicar aqui rapidamente para vocês, envolvendo envolvendo diversas estruturas da profundidade do nosso encéfalo e também envolvendo neurotransmissores. E essa ativação é feita por via dopaminérgica, que vai terminar em receptores de dopamina das membranas dos neurônios. Então, aqui nós temos um mecanismo sendo acionado para promover a sensação de bem-estar. E nós vamos ver que isso acontece da seguinte forma. Lá no hipotálamo, aqui, olha, começa todo o processo de excitação neuronal pela serotonina. Isso vai levando à liberação de peptídeo opioide, metaencefalina, que inibe a ação, que inibe a ação inibitória do GABA. Ou seja, o GABA poderia promover o relaxamento e desligar aquela ação excitatória, mas, no entanto, essa encefalina produzida vai inibir a função do GABA sobre esses neurônios secretores de dopamina, e a dopamina vai continuar sendo produzida, e aqui por duas vias. Essa via, ou essa via aqui, trazendo o que nós chamamos de recompensa. A recompensa é essa sensação maravilhosa de satisfação que a gente tem quando a gente está envolvido em algo que dá esse êxtase, vamos dizer assim. Então, na fenda sináptica, a serotonina vai sempre gerar essa sensação de bem-estar, enquanto a dopamina gera a sensação de prazer, e o oposto dessas situações é a ansiedade, a compulsão, a depressão, a irritabilidade, a síndrome do pânico. A gente sabe que isso aqui é uma cadeia, vamos dizer cadeia? Tá, imagina como se fosse uma escada, mas não uma escada que sobe, mas uma escada que desce. Eu imaginei assim, uma escada que desce. Primeiro você tem uma ansiedade, e essa ansiedade, se ela não for trabalhada, aliviada e até às vezes melhorada no nível químico, você vai para um novo nível dessa escada, que é a compulsão. E daí, da compulsão vem uma depressão, daí vem uma irritabilidade. E depois, lá no fundo dessa escada, eu vou chamar aqui de fundo do poço, é a síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico é aquela situação em que a pessoa se sente completamente fora do controle. Ela se sente completamente refém da química que ela está produzindo. Essa é a verdade. Refém dessa química. E tudo isso, muitas vezes, é aliviado simplesmente por um opioide alimentar. Um opioide alimentar, gente, olha que foto, né? Hoje, quando eu olho para essa foto, eu falo, graças a Deus, eu estou livre dessa dependência. Eu estou contabilizando 5 meses sem comer açúcar e glúten, e estou muito feliz com isso. Então, dentre esses opioides alimentares, nós temos a casomorfina.
Lembra que ela possui uma sequência de 7 aminoácidos. Esses aminoácidos não são digeridos adequadamente, né? E elas se assemelham às endorfinas naturais, que a gente chama de morfina-like, e vão ocupar receptores de prazer. Então, naturalmente, eu vou querer mais leite. Tem aqueles pacientes que dizem pra gente assim: ah, não, doutora Helena, não me tira meu leitinho da noite, não. E às vezes isso tem até uma relação emocional, afetiva, que lembra a infância. Então, nós vamos descortinando todos os movimentos aí dentro desse caso. Às vezes é uma dependência química e às vezes não. Às vezes nós estamos lidando aí com uma dependência apenas emocional. E são diagnósticos diferenciais quando a gente quer tratar. E depois nós temos a gluteomorfina ou a gliadorfina. Esses dois nomes são aceitos para esse receptor opioide ao glúten, né, que é por causa do glúten. Então, a gliadorfina é um peptídeo formado pela digestão da gliadina, da proteína do glúten. E essa gliadorfina também vai dar a mesma sensação de prazer, a mesma sensação de bem-estar e aquela vontade de repetir o ciclo. Lembra, no estado de recompensa, né, ou no sistema de recompensa, nós vamos sempre estar buscando fazer mais daquilo que nos apaziguou, que nos alegrou naquele exato momento. Mesmo que depois a gente tenha aquela sensação de mal-estar, empanzinamento, estufamento, mesmo assim, a memória do bem-estar produzido pelos viciantes continua presente em nós. E aí a gente acaba repetindo. Como eu falei para vocês, o tema de hoje são os açúcares. Ai, que foto linda, né? As crianças não resistem. E mesmo os adultos às vezes não resistem. Para que a gente consiga convencer o nosso paciente de ele deixar essas guloseimas de lado, nós temos muito que educá-lo. E nós vamos conversar mais sobre isso no final dessa aula, tá bem? O que nós podemos dizer hoje sobre o açúcar é que nós vivemos o contrário dos tempos antigos. Houve um tempo em que se morria de desnutrição. Hoje em dia, a pandemia é de obesidade. A pandemia hoje é de resistência insulínica. E, com isso, muitas outras doenças vão sendo somadas a esse fator desencadeante. E, consequentemente, temos aí as doenças crônicas, ou seja, ou podemos dizer, as doenças não infecciosas, tomando conta da maioria das pessoas que vivem mais tempo. Então, hoje, as mortes estão mais relacionadas ao excesso de nutrição. Mas quando eu falo excesso de nutrição, você tem que concordar comigo que nós não estamos falando de uma nutrição verdadeira. Nós estamos falando de um excesso alimentar. Então, talvez a palavra aqui seria excesso alimentar e não excesso de nutrição, tá bem? Como que foi a evolução do consumo do açúcar ao longo do tempo? Lá em 1700, o consumo de açúcar era de mais ou menos 2 quilos por pessoa por ano. Uau! Que diferença, não, pessoal? Em 1800, já era, olha só, 100 anos depois, o consumo 9 quilos por pessoa por ano, ou seja, não dobrou, não. Mais que isso, muito mais que isso. Em 1900, já eram 45 quilos de açúcar por pessoa por ano. E nos anos 2000, pessoal, olha como nós estamos vivendo realmente uma pandemia. 80 quilos por pessoa por ano. A produção, então, aumentou 469 vezes. É muita coisa. É um aumento substancial e uma razão muito forte para a gente estudar o açúcar e para a gente ter argumentos de convencimento do nosso paciente, de ajudá-lo a sair dessa sinuca de bico. Né? Ai, mas me dá prazer? Ai, mas também me dá doenças, me promove falta de saúde, ausência de bem-estar, né? E para estudar um pouquinho mais, assim, sobre o açúcar, vamos falar sobre os tipos de açúcar. De acordo com a definição estabelecida pela Anvisa, em 1978, o açúcar é a sacarose obtida da cana, que é Saccharum officinarum, ou da beterraba, porque são aí semelhantes, que é Beta vulgaris, um nome científico. E com menos frequência, vem de outros vegetais, e por meio de processos industriais, eles são favorecidos para chegar à nossa mesa, não é? Eles precisam de passar por processos industriais para chegar até nós como açúcar.
E os tipos mais usados no nosso dia a dia é o açúcar mascavo. A gente tem a vantagem de ter alguns minerais presentes nele, então ferro, zinco, vale a pena, se você precisar de usar e se for adoçar alguma coisa, utilizar o mascavo. O demerara, ele é um pouco mais limpo e ele tem alguns minerais também, da mesma forma que o mascavo, um pouco menos, mas o açúcar refinado, que é chamar que é açúcar refinado, aquele açúcar que é branco, ele já passa por processos de tratamento que são simplesmente inadmissíveis para quem quer saúde. Soda, detergente, cal, ácido sulfúrico, tudo isso é usado para que a gente tenha aquele branquinho na nossa mesa, tá bom? Ou seja, além do problema do açúcar em si, nós temos o problema dos contaminantes do açúcar quando ele é refinado, tá? Então, nós vamos viver aquele ciclo vicioso que a gente já conversou aqui no início. Muitos doces, sensação de prazer, vem aquela recompensa instantânea, e depois, na sequência, um sentimento de culpa. Ai, meu Deus, por que que eu fiz isso? Eu agora estou desse jeito. No caso do ratinho, ele diria assim, se ele conversasse, se ele pensasse, e aqui só para a gente brincar um pouco, ele diria isso, meu Deus, parece que eu quero me matar, eu não podia ficar tão exausta, agora eu não dou conta de fazer mais nada, o que que será de mim, o que que será da minha vida? Aí daqui a pouco, restabelece, recupera as forças, né? E aí começa de novo todo o ciclo, porque, ai, mas só um pouquinho, mas só um pouquinho dá prazer e vira um pocão, né? Então, esse ciclo vicioso do açúcar também, assim como a casomorfina, assim como a gliadofina, vão piorar a desbiose. E quando nós pioramos a situação do nosso aparelho digestivo, nós temos uma redução da produção de neurotransmissores, especialmente a serotonina, que a serotonina é produzida em grande escala. Eu agora não me lembro bem, mas 60% ou 90% de produção no intestino. Então, quando eu comprometo a vitalidade, a expressividade, o fluir, eu vou chamar de fruição, a fruição do meu intestino, consequentemente, eu vou ter repercussões emocionais, repercussões mentais. Então, vamos ter mais ansiedade, compulsividade, e aí aquilo que não para, o ciclo que volta e volta e volta. Eu me lembro que recentemente, 5 meses atrás, quando eu me decidi por parar com açúcar, eu já não comia tanto açúcar, eu já não tinha açúcar dentro de casa. Mas sabe aquela coisa de não resistir quando você vai num restaurante? E aí o buffet é livre e tem aquelas sobremesas maravilhosas, aí você falava, mas só um, eu já como tão pouco. Eu tinha essa fala comigo. E foi maravilhoso mesmo me desvencilhar disso, porque hoje eu não olho para a mesa de doces. E mesmo quando eu olho, eu opto pela fruta, quando eu preciso de algo mais adocicado. E isso é uma vitória sobre o vício, sobre esse vício que, em algum momento da vida, a gente se viu tomado por ele, por hábitos. E as consequências, além dessa consequência no nível do intestino, nós vamos aumentar a insulina circulante no sangue. Pessoal, quando aumento a insulina e eu não tenho receptor para receber essa insulina, então isso vira um grande problema. Quanto mais alta a taxa de insulina, mais facilmente eu vou envelhecer, mais facilmente eu vou ter adoecimento, porque essa insulina em excesso, sem receptor para ser absorvida, ela vai ficar intoxicando o nosso sangue, intoxicando os nossos aparelhos, e isso vai gerar muitas consequências. Vai haver perda de minerais, vai haver perda de hormônios, o que nós chamamos de alergia alimentar, que também nós chamamos aqui de desbiose, vai afetar o sistema imune, promover doenças crônicas e até câncer. Então, esse vício ele precisa ser interrompido, precisa ser cortado em algum momento. E você vai conseguir convencer o seu paciente, mas só se você já tiver passado pela experiência. Senão você não vai ter argumentos. Hoje a paciente falava assim para mim: Não, doutora Elaine, mas eu já não como nada. Eu já não como doce. Eu falei para ela: Eu também não. Eu já não como isso. Eu também não. E aí ela foi começando a perceber que a saúde demanda algumas renúncias. E a gente quer mais saúde sempre, não só para a gente, né? Para todos que a gente cuida e trata. Dentro da integrativa é assim. Bom, vamos ajustar um pouquinho
Vocês têm vídeos maravilhosos sobre os açúcares aí no YouTube, pessoas que eu acho incríveis, que dão aulas maravilhosas. Mas aqui também vou fazer um resumo para vocês. Os açúcares, então, eles são divididos em monossacarídeos e disacarídeos. Os monossacarídeos são a glicose, a frutose e a galactose. O que que elas têm em comum? A mesma estrutura molecular, olha só. C6H12O6. Essa estrutura é idêntica, mas da conformação dessa molécula é diferente em cada uma dessas instâncias aí, tá bom? E aí, quando nós juntamos esses monossacarídeos, nós vamos ter outros açúcares. Então, a lactose é formada de glicose mais galactose, a sacarose de glicose mais frutose e a maltose, glicose mais glicose. Esses são os tipos de açúcares que nós temos aí. O que acontece? E aí, às vezes, a gente não considera a fruta como sendo algo que impacta fortemente no nosso organismo. Eu vejo, por exemplo, pelo meu pai. Isso é muito típico. Ele é diabético e eu digo sempre a ele que ele tem que cuidar da quantidade de fruta que ele come. E ele fala: Não, mas isso é só uma fruta, isso não pode me fazer mal. E em vez de pegar uma laranja para comer, ele pega 4 laranjas para comer de uma vez só. E a impressão que se tem que isso não é um problema. Claro, se eu não for diabética, tá tudo certo. Se eu não for diabético, tá tudo certo. O problema é quando se é diabético, a frutose também vai impactar fortemente. Se ainda, além de, ou, em vez de comer a laranja, eu fizer o suco da laranja, aí o problema está muito maior. E a dificuldade, né, cresce, porque eu vou estar dando frutose de maneira gratuita para o meu organismo. E nenhuma parte do nosso corpo utiliza a frutose. Quando nós comemos a fruta, a fibra é eliminada, favorece a eliminação da frutose com as fezes, porque a fibra favorece esse caminho. Agora, quando eu tomo um copo de laranja, eu espremo aí 3, 4 laranjas, tomo só aquele copo de suco de laranja puro, sem levar nenhuma fibra, eu estou comprometendo grandemente o meu sistema como um todo. Porque o único capaz de receber essa frutose e transformá-la é o fígado. O fígado é o nosso lixeiro, né, coitado? Ele tem que dar conta de muitas coisas que a gente coloca para dentro de nós. E ele, então, vai transformar a frutose em ácido úrico. O ácido úrico vai comprometer nosso sistema renal e, com isso, começa um quadro de hipertensão por excesso de frutose, ou seja, por resistência à insulina. E a resistência à insulina também é outro processo que vai acontecer e daqui a pouco a pessoa pode se tornar diabética. Além disso, a frutose inibe a leptina. A leptina é aquele hormônio que diz: esse tanto que você comeu já é suficiente, não precisa mais. Então, eu gosto de contar uma história de quando você está comendo uma comida muito gostosa. E aí, o buffet deixa para servir aquilo que é mais especial para você no final. E você vai servir de novo, porque você já fez a primeira refeição, o primeiro prato, você já deu conta dele. E aí, a hora que você põe no prato, tira um pedacinho, você fala: Nossa, agora não dá mais, eu não consigo comer tudo isso que eu coloquei no prato. Por quê? Porque elevou os níveis de leptina e seu organismo disse: Ok, já tá bom, não precisa mais. Quando a frutose está demais, eu tenho uma inibição da leptina e, consequentemente, a tendência a comer e comer e comer é bem maior, ok? Então, parece, parece aqui para brincar um pouco, mas com certeza, a resistência insulínica é a raiz de tudo. É ela que começa o processo de doença cardíaca coronariana, é ela que gera hipertensão, é ela que gera diabetes, é ela que gera diabesidade, que é a junção do diabetes com a obesidade. E ela é a causa de tudo e é o começo de tudo. Temos que ter atenção para essa chamada para o nosso paciente, lembrá-lo de que ele precisa mudar o hábito. E às vezes ele fala mesmo que come pouco açúcar. Pede para ele descrever o que ele come ao longo do dia. Muitas vezes ele não fala tudo na primeira consulta e no primeiro encontro, então pede para ele um relatório de uma semana, por exemplo. Isso vai ajudar muito a detectar quanto de açúcar ele está ingerindo ao longo do tempo. E, além de tudo, né, gente, veja que pirulito mais lindo, veja que balas mais maravilhosas, tanto de cor.
E é uma delícia mesmo, né? A gente costuma até falar doce veneno, mas nós somos treinados afetivamente com o doce. Eu tinha uma avó que era doceira. A vovó fazia doces os mais diversos, com frutas lá da fazenda dela. E aquilo era um paraíso. E eu tinha um doce preferido, que era doce de manga, de cortar. Hum. Ainda bem que isso não é fácil de encontrar por aí, né, gente? Porque assim não, eu comeria pelo afeto, não mais pela dependência do açúcar, mas por essa sensação de ser cuidada, né, do carinho com que a vovó preparava tudo. E esse acolhimento, né, que é próprio dos avós. Os avós estragam os netos. A gente costuma ouvir muito isso. Por quê? Porque eles realmente querem agradar e não tem jeito de desagradar com doce, a não ser quando nós somos muito conscientes da necessidade de diminuir a quantidade de doce na vida, né? Tá bom, doutora Elaine, mas então eu posso receitar edulcorantes ou adoçantes para o meu paciente, né? Eu posso? Ai, 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 ai. Aqui eu trouxe, a gente vai ter uma aula só sobre edulcorantes, só sobre adoçantes um dia, e em que eu também quero falar do glutamato monossódico, a gente vai ter um espaço para isso. Mas aqui eu trouxe a sucralose. Eu queria contar para vocês como que a sucralose foi descoberta. Os pesquisadores que chegaram à sucralose estavam pesquisando um veneno. Eles estavam pesquisando alguma coisa que matasse um inseticida, lembrei o nome. Então, os pesquisadores estavam pesquisando um inseticida. E, naquele momento em que estava tudo pronto ali, alguém pediu, testa, testa isso aí. Ou, veja se isso tá bom do jeito que tá. E a pessoa entendeu taste. Então, em vez de ser teste, entendeu? Saboreie. E é o termo em inglês taste it, é saborear. E a pessoa colocou a mão ali, colocou na boca e falou: é doce. Resolveu, então, usá-lo no mercado como adoçante. Sucralose é a frutose mais a galactose. E a capacidade adoçante dela é 600 vezes maior do que a sacarose. Ou seja, nós temos aqui um veneno nas nossas mesas. Leva essa informação para os seus pacientes, tá bom? Um estudo australiano, uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, revela que os efeitos do açúcar no cérebro são parecidos com aqueles provocados pelo consumo de drogas como a cocaína. Parece que a coisa está ficando mais séria, não é? O açúcar, ele induz as mesmas respostas na região do cérebro, né? Que nós já conversamos, conhecido como centro da recompensa. Foi por isso que nós estudamos tudo isso lá atrás. E isso é promovido também com o uso da nicotina, da cocaína, da heroína, do álcool. São drogas que dão essa sensação de satisfação imediata com um arrependimento posterior, porque o pós, né? O, as consequências, elas são muito desagradáveis na maioria das vezes. O produto estimula a liberação de neurotransmissores, especialmente a dopamina, como nós também já vimos lá atrás. E com isso, essa vontade de repetir o processo. Fiquem atentos, portanto, a todos os alimentos de calorias vazias. Os açúcares são calorias vazias. Não tem fibras, não tem vitaminas, não tem minerais. E no momento ainda de serem metabolizados, eles eliminam vitaminas e minerais do nosso organismo, ou seja, é um caso sério. Além disso, está se relacionando cada dia mais o processo de hiperatividade nas crianças com o excesso do uso de açúcar. O açúcar embota a mente também, acidifica o sangue. E aí, na hora de neutralizar esse processo de acidez, nosso organismo vai precisar de sódio, potássio, magnésio e também de cálcio. De onde ele vai tirar o cálcio? Vai retirar dos ossos. Então, se eu estou trabalhando com um paciente para cuidar dos ossos, no caso de uma osteopenia, de uma osteoporose, eu preciso trabalhar com a ideia de retirada do açúcar da vida dessa pessoa também. E quando nós falamos em caloria vazia, né, nós sabemos que isso aumenta o peso das pessoas, provoca fermentação e pode gerar álcool e o fígado produzir também mais triglicérides do que nós precisávamos produzir no nosso organismo. E isso
sendo enviado para a corrente sanguínea, né? Esse excesso de álcool pode levar tanto à aterosclerose quanto à pancreatite, uma doença muito grave, né? Reduz a imunidade, isso a gente já falou. Então, pensa que os glóbulos brancos destroem 14 bactérias quando você não se alimenta com açúcar. Mas quando você se alimenta de açúcar, isso vai caindo. Quanto mais açúcar você ingere, menos capazes esses glóbulos brancos ficam de debelarem as bactérias do seu organismo, do organismo da pessoa. Então, outro alerta que eu faço aqui nessa conversa que a gente está tendo é sobre os rótulos. Sugar free, você vai encontrar muitas vezes, né? Não tem açúcar. Mas o que que tem lá? Será que tem açúcar invertido? Será que tem açúcar turbinado? Será que tem destrose, destrina, frutose, glicose, glucose, maltose? Todos esses aqui são nomes que vocês vão ter que ler nos rótulos. Maltodestrina, oligosacarídeo, sacarose, xarope de glucose, frutose, xarope de milho. Isso aqui tudo é açúcar. Então, tem que ter um momento com seu paciente de ajudá-lo a ler rótulo, a compreender o que que é e o que que significa. E se você achar que vale a pena, fala com ele para assistir essa aula, porque também pode ajudá-lo bastante. E nós temos uma visão aqui que eu gosto sempre de trazer, né, que é a visão ayurvédica. Dentro do Ayurveda, os 6 sabores são importantes. Então, dentre os 6 sabores está o sabor doce. E o sabor doce, ele é formado na natureza pela junção de 2 elementos, a terra e a água. E eles são importantes. Eles não, né? Os elementos são importantes para formar o sabor doce, mas o doce, o sabor doce, ele é importante para a constituição vata e para a constituição pita. Mas aqui nós não queremos dizer exatamente que precisa ser com açúcar. E nós também não queremos dizer que precisa ser muito. E nós também não podemos nos apoiar nos açúcares brancos, nos açúcares muito limpos. Aqui nós vamos para as frutas, nós vamos também para as frutas secas e também podemos pensar aí em açúcar mascavo, quando for o caso e quando a pessoa não tiver uma condição que a impede de usar o açúcar, né? Então tá, agora falando especificamente para o profissional da saúde, como é que você vai ajudar o seu paciente a lidar com o vício do açúcar? Ou da gliadofina, ou da casomorfina, ajudá-lo a tomar a decisão. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ajudá-lo a tomar a decisão de reduzir ou de interromper. É interessante, e eu sempre trabalho com essa ideia, de trazer uma quarentena para que esse paciente experimente. Eu sei que alguns estudos dizem que 21 dias é suficiente para você perder o vício, mas eu gosto muito de trabalhar com a ideia de que você precisa de uma quarentena. A quarentena como um, é como uma imagem de ajuda para essa pessoa, para que ela entenda que muitas vezes nós levamos tempo para limpar o nosso organismo, sabe? Das informações. Então, eu peço para ele fazer 40 dias. Ah, você já fez algum sacrifício nas quaresmas ao longo da sua vida? Ah, quando a pessoa é religiosa, né? Eu consigo fazer essa pergunta. Então, do mesmo jeito que você fez naquele tempo, vamos fazer agora, mas em prol da sua saúde? Por isso eu falo da quarentena, é um número importante, não só na religião cristã, mas também no yoga, que é a prática que eu faço mais habitualmente no meu dia a dia, a prática espiritual que eu pratico, e isso favorece muito os pacientes, às vezes, a entenderem a necessidade de se delongarem nessa experiência. É muito importante que você seja um exemplo. É muito importante que você tenha tido a experiência para contar a sua experiência. Traga sempre clareza nas explicações. Não traga a ideia de convencimento. O seu paciente não precisa ser convencido, ele precisa ser educado. E aí, à medida que ele for educado, ele vai abrir exceções para você. Lembra também a ele que existem substitutos. É tão interessante que quando nós realmente mudamos o hábito, nem os substitutos são tão necessários. Eu, assim que cheguei de viagem, tem uma semana, eu comprei algumas tâmaras, com a ideia de adoçar alguma coisa que eu pudesse precisar. E eu comprei 9 tâmaras embaladinhas. E olhei ali na cozinha agora e vi que eu comi 2 nessa semana inteira. Ou seja, não tem mais aquela necessidade do alimento doce, muito doce. E eles vão ver isso acontecer na vida deles e eles vão ficar muito felizes também. Porque é como quando a gente corre uma maratona,
A gente faz uma corrida, bom, eu nunca corri uma maratona, tá, pessoal? Mas eu escuto muitas pessoas dizerem isso. Então, quando você corre 42 quilômetros e chega no final, então você tem aquela sensação de, nossa, foi muito desafiador, mas como foi bom chegar ao final, como foi bom atingir a meta. Essa sensação de vitória, ela deve ser estimulada ao paciente quando ele vencer um dia de cada vez. Vença só o dia de hoje. E amanhã é um novo dia. Vença o dia de amanhã e assim por diante, né? E aí ele vai criando novos hábitos e você vai dando mais dicas sobre novos hábitos, ensinando, orientando, acolhendo e favorecendo esse paciente a viver um novo estilo de vida. E, como sabemos, estilo de vida é tudo dentro da medicina integrativa. Eu agradeço demais a você que esteve aqui com a gente, presente, que está aqui curtindo. Eu agora peço que você, se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. E se você gostou, achou que vale a pena, compartilhe. A ideia aqui é realmente compartilharmos nossos conhecimentos para servir cada dia o maior número de pessoas. Tá bem? Um grande beijo para vocês. Satnam, Vaheguru.